Então a espiritualidade nossa, ela está ancorada no corpo. O corpo é a base, né? Agora, nós desenvolvemos processos humanos que estão mais naquela parte verde ali da frente, né? do de cima, amarela da frente, que é o pré-frontal, né? Agora, a alma está ali? Não. Está no corpo todo, né? O conceito de alma, um neurologista contemporâneo não aceita, ele não sabe o que fazer com isso, né? Esses são conceitos medievais, né? E aí a discussão teológica hoje é muito interessante e tem muitos livros já, né? Sobretudo em inglês, em alemão, em inglês da Inglaterra, dos Estados Unidos, em alemão, né? Em francês também. Agora, em espanhol e em português começam a aparecer, né? Agora, a nossa informação, ela está vindo mais pelas revistas. Por isso, eu fiquei muito contente quando saiu o livro do Dr. Raul. Agora, o Dr. Raul, com os colegas dele da USP e da PUC, ele tem certa dificuldade de diálogo. Agora, ele foi fazer isso, ele me contou, ele foi fazer uma palestra para 500 pastores de igrejas neopentecostais. Ele foi aplaudido de pé, porque o pessoal, de repente, tem um cientista que é crente e diz: tudo isso que eu sei e falei para vocês não abala a minha fé. É o subtítulo: Novas descobertas da neurociência a respeito da fé humana. A parte ruim do texto dele é quando ele se mete a teólogo. A parte por quê? Porque nós não estamos sabendo conversar com ele dentro da teologia. Ele tem uma história muito interessante. Ele se casou com uma japonesa há 30 anos. E ele foi conhecer o Japão e ficou muito admirado com o modo japonês de ser, né? E na época, no campo dele de estudo, se falava muito dos dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. Vocês devem ter ouvido falar isso, né? Então ele chega a hipótese, não é uma conclusão, a hipótese, de que as religiões orientais, né, elas acionam a parte pré-frontal, né, do lado esquerdo, do hemisfério esquerdo. Por isso são religiões assim lentas, de interiorização, de silêncio, ao passo que outras religiões que estão mais centralizadas no lado direito, né, essas religiões, elas são religiões barulhentas, agitadas, né? As religiões africanas são desse tipo. Quer dizer, para o orixá baixar, você precisa pular, dançar, gritar, etc., né? E quando ele está dentro de você, ao invés de ser paz interior e silêncio, como o yoga, você fica lá 1 hora, né, em meditação, não, ele está falando, pitando, tomando pinga. O engraçado é que os antropólogos que estudaram as religiões de povos, por exemplo, do Sudeste Asiático, né, algumas culturas indígenas norte-americanas, encontraram os dois tipos de religião, né? Religiões de pacificação e religiões de agito. Então, o Dr. Raul, ele escreveu um livro há 22 anos, em que ele compara um pouco o modo cultural do japonês com o do brasileiro. E isso a gente encontra em estudos, né, de autores em torno de 1920 que não conheciam neurociências, né, mas que iam visitar esses povos, né. Então, há um estudo sobre temperamento e sexualidade em 3 povos indígenas, né, 3 tribos, a gente traduziria melhor, da Nova Guiné. E você encontra 3 tipos de religião diferentes um do outro. Essas religiões, elas em geral não desenvolvem uma teologia, nem precisam, porque a experiência é muito imediata, o corpo todo participa. No modo de pacificação, né, que a gente chama de apolíneo, esses antropólogos chamam como Deus Apolo, que é o Deus da beleza, da nobreza, né? E a outra chama de Dionisíaco, que é o Deus do vinho, o Baco, né? É o Deus do agito, do barulho, etc.
Cuidado com o Então, né, essa parte essas implicações das neurociências, elas são muito hipotéticas, né? Porque o que hoje a gente sabe, né, por muitos estudos, o autor que eu uso com meus alunos atualmente ciências da religião, doutorado, né, eu uso Antônio Damasio. É um português, um psiquiatra que foi estudar nos Estados Unidos e ficou por lá. Então ele tem vários livros, né? Um se chama O Erro de Descartes, em que ele mostra que o conceito de ciência cartesiano e newtoniano foi superado pela psiquiatria do século XX. Agora ele se põe como questão fundamental para o neurocientista a questão da consciência humana. Como surge a consciência? A consciência do self. Eu tenho uma consciência de mim mesmo, eu tenho uma memória da evolução dessa consciência, eu me lembro de episódios muito antigos e muito recentes, eu tenho uma certa capacidade de me projetar no futuro, isso pode motivar muito minha religiosidade. Quem quer ser pastor, aguenta aqui duro, né? Quantos anos? 4 anos, 5 anos, né? Porque tem uma coisa lá na frente. Mas não só a autocompreensão, a compreensão do outro, a compreensão do mundo, a compreensão das coisas, né? A própria motivação que leva a gente a pôr perguntas científicas também, né? Eu acho interessante como esses programas do Fantástico, eles tinham uma neuropsicóloga, a Herculano, que estava todo domingo, né? Mas o pessoal não estava entendendo, a Globo já tirou. O cara que ela aparecia, o Ibope ia lá embaixo, eles já tiraram, né? O milagre é o BBB, assim, não é Ibope, né? Mas ela estava transmitindo coisas muito interessantes, partindo assim de fatos concretos, né? Relações de ódio e amor, né? Medo, a síndrome do pânico, que é a coisa que a gente mais ouve hoje em dia nos consultórios de psicologia e psiquiatria. São pessoas que estão bem, sabem bem, jovens, estão com tudo na mão e de repente dá uma paura desgraçada, o cara não dorme mais, fica inseguro, né? E não é depressão. Depressão é uma doença da primeira metade do século XX. Hoje, essa angústia existencial que pega o sistema nervoso central todo, né, que a gente chama de síndrome do pânico, é a doença da nossa época. Talvez porque faltem apoios, inclusive religiosos, talvez sobretudo religiosos. É tudo muito superficial, é muito hoje isso, amanhã aquilo. As próprias igrejas não estão conseguindo socializar a pessoa. Então ele pula de um galho para o outro, né? Ouve muita coisa, em nome da ciência, em nome das religiões, em nome das filosofias. Isso eu vejo na PUC. Eu estou na PUC há muitos anos, são mais de 40 anos. Eu já vi gerações entrando e saindo, né? Aí a gente nota como essa geração atual é inquieta, né? Eu não estou dando aula mais para a meninada que entra, eu estou com os mais velhos, né? Mas eu orientei o trabalho do professor Jorge Cláudio, que fez um estudo sobre a religiosidade dos estudantes que entram na PUC. Todo ano 4.300 entram, durante 10 anos, né? E é muito interessante, né? Eles têm uma religiosidade, mas seguramente não é das igrejas, né? Agora, o nome de Deus para eles é muito vago, né? Nos caminhos também, né? A gente tanto encontra os que buscam os caminhos da pacificação interior e corpórea, como do agito da droga, se a gente quiser, né? Isso está marcando muito o panorama religioso. Os sociólogos dizem o campo religioso brasileiro está muito agitado. Nunca os brasileiros foram tanto a igrejas quanto atualmente, nunca.